Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Boa noite a todos, pessoal da rádio também, muito boa noite, glória a Deus pela vida de vocês aí, pessoal que acompanha a gente pela rádio, né? A gente parou um pouquinho a transmissão aí dos louvores, a gente entra ao vivo e logo na sequência volta o louvor. Para você que queria só estar ouvindo o louvor, a gente vai parar uma pausa aí por uma horinha, onde a gente entra com a ministração e logo na sequência volta o louvor. Para quem não conhece a rádio, pessoal, nós temos um aplicativo da rádio Super 10 aí. Você baixa o aplicativo da rádio no teu celular e você vai conseguir acompanhar toda a programação da Hebron, mas não é uma só não, toda a programação da Hebron. Tudo aquilo que é feito, né, que a gente entra ao vivo, hoje, tudo da Hebron, para quem não conhece, tudo que nós vamos fazer, nós entramos ao vivo na rádio e no Facebook. Então, automaticamente, se você quiser acompanhar a Igreja Hebron, você vai saber de tudo que está acontecendo online. Os propósitos só são feitos pelo WhatsApp, mas aí você acompanha o processo aí pelas redes sociais. A gente está sempre colocando lá, alimentando as informações. Então, você não fica fora todo o mover da Hebron. Você vai estar conectado aí a todo instante a tudo da Hebron. Amém? Então, convido você a estar baixando esse aplicativo que é super leve. E você consegue baixar o louvor, você consegue compartilhar, então tem uma maravilha, uma infinidade de serviços para você fazer, além de você estar manuseando o teu celular enquanto está tocando o louvor ou até mesmo a programação. Vale muito a pena, consome pouco espaço do teu celular e também consome menos dados móveis porque só tem o áudio, não tem o vídeo. Então convido você a baixar o aplicativo. Quem tem iPhone não tem jeito, né, pessoal? Tem que entrar lá, quem tem iPhone já sabe que tem algumas particularidades, né? Entra lá www.radiohebron.com.br. Você vai entrar no site, você vai ouvir, consegue manusear no celular, só não consegue baixar e compartilhar como é feito para quem tem o sistema Android. Amém? Mas em nome de Jesus, a gente vai conseguir essa vitória, essa bênção aí também pelo iPhone. Amém? Bom, pessoal, programação da Hebron, vamos lá para a gente entender como é que é a programação da Hebron e depois a gente fala sobre ontem. Nós temos programação de segunda a sexta-feira, nós temos aí o Alimento Diário das Nações, começa às 8h30 da manhã e vai aí até umas 11 horas, perto das 11 horas com a bispa, trazendo uma palavra todas as manhãs. Então de segunda a sexta-feira, encontro marcado logo cedo. Depois o que acontece? Na parte da noite, nós temos aí de segunda e quarta o programa Luz da Palavra. Excepcionalmente, a semana passada nós fizemos na quinta, porque teve encerramento de um propósito. Mas normalmente segunda e quarta é a programação Luz da Palavra às 7 horas da noite. Então das 7 até as 8 vocês estão comigo aí, onde a gente vai estudar a palavra, ler a Bíblia numa ordem cronológica, sem pressa, onde nós vamos aprimorar o nosso conhecimento. Amém? A palavra diz que a gente perece por falta de conhecimento. Nós não vamos perecer por falta de conhecimento, amém? Então eu convido vocês a estar comigo de segunda e quarta-feira. Depois nós temos um programa, pessoal, que vai ter, aliás, essa semana é a última, que é quarta-feira agora, um programa voltado para as mulheres, chama Mulheres Conectadas em Cristo, Mulheres Transformadas. No ano passado foi Mulheres Conectadas, esse ano Mulheres Transformadas. Então, quarta-feira agora, foram 12 semanas, e agora, quarta-feira, agora encerra a última mulher. Então, convido você. Os outros estão gravados aí na página nossa, não só do Facebook, mas também do YouTube. Então, convido você a entrar lá, está separado por playlist. Então, você acompanha toda a programação da Hebron, separado por playlist. Alimento Diário das Nações, tem lá um playlist. Você vai na Luz da Palavra, tem um playlist. Mulheres Transformadas, tem um playlist. Homens Transformados, tem um playlist. Então você entra, você vê toda a programação que você quer, no dia que você quiser ver. Às vezes perdeu um ou outro, você vai lá, tá facinho. O que é interessante agora? Porque nessa quarta-feira vai ser o encerramento. Então eu pelo menos não sei vocês, mas eu estou curioso em saber quem vai ser a mulher que a bispa vai ministrar, né? Eu não sei quem que é. Maria, a bispa já ministrou. Então quem será que a bispa vai ministrar? Que mulher é essa, né? Eu brinco sempre com ela. Vai ministrar Dorcas, vai ministrar Dorcas. Não é. Rebeca, outro dia também ela falou que não era, né? Quem sabe, né, que mulher vai ser? Ela ministrou tantas mulheres. E aliás, de sexta-feira nós temos um programa também, no mesmo formato, só que para os homens, mas aí já é mais um pouquinho mais tarde, que é às 8 horas da noite, que é os Homens Transformados em Cristo. Aí é uma ministração feita por mim, pelo Bispo Fábio. Sexta-feira agora também é o último programa. Depois é nova aí, vamos ver qual a direção que o Senhor vai dar, mas a princípio sexta-feira agora é o último programa. Então nós estávamos até brincando hoje pela manhã que homem seria esse, né? Porque a gente não sabia, né? Nós ministramos tantos homens na Bíblia, começamos a falar alguns que a gente ministrou, né? A semana passada, e o último, nós ministramos sobre Josué.
E qual seria esse homem? Então estamos aí na expectativa, né? Estamos alinhando, então sexta-feira agora você vai ficar sabendo aí qual é o último homem transformado que vai ser ministrado nessa sexta-feira. E na quarta, das mulheres. Eu estou muito ansioso, eu quero saber quem vai ser essa mulher extraordinária que a pessoa vai ministrar. Se até Eva, que para muitos parecia uma ministração, né, difícil, não vê qualidades em Eva, não vê nada, né? Pelo contrário, a pessoa ministrou uma palavra poderosa sobre Eva, né? Algumas características que muitas vezes passam despercebido pela gente. Aí, aliás, a gente tem um péssimo hábito, né? A gente resume a Bíblia em alguns livros, quando a gente ouve a história, a gente resume a história da pessoa, né? E acaba esquecendo que teve um monte de ensinamento em cada passagem. Então, Eva é um, que muita gente, né, não tem o entendimento do que aconteceu naquela passagem. Sansão é um, que eu até comentei já sobre isso. Todo mundo olha para ele e fala, mas Sansão, Dalila, parece que a história de Sansão é só essa. Não é só essa. Tem o nazireado dele aí, tem toda uma história, né? E ali mostra também como é que a gente não se corrompe, como é que a gente guarda, né, para a gente não se perder no meio do caminho. Então, toda a tua palavra, ela tem um conteúdo maravilhoso. Então, a bispa trouxe essa palavra, por exemplo, de Eva, que eu dei o exemplo aí, uma história de uma forma completamente extraordinária. Então, vamos estar quarta-feira ligadinho para a gente saber. Bom, então sexta-feira também nós temos o último dos homens aí. Então, sexta-feira você vai ficar sabendo também quem é esse homem transformado em nome de Jesus. Amém? Domingo nós temos o culto da família, todo domingo tivemos ontem aí, domingo da família, sempre às 10 horas da manhã. A bispa traz uma palavra, né? Alguns domingos, o último domingo do mês sou eu que ministro, mas ontem foi a bispa que estava ministrando, domingo próximo também. Então, o que é interessante, pessoal? A gente precisa receber o alimento diário. Só que o alimento da semana, para quem não pode receber o alimento diário todos os dias, aí, a semana inteira, você tem que pegar o domingo. Por quê? Aquilo vai te alimentar para o mês ou para a semana. Então, você precisa desse alimento espiritual. Então, não pode dar. A palavra de Deus diz o seguinte, aliás, Davi fala, né? Mas vai um dia na casa do Senhor do que eu ir fora. Então, domingo, primeiro eu vou entregar minha primícia, estar na casa do Senhor. Eu vou almoçar na casa do parente. Meu parente não vai morrer por causa de você chegar lá atrasar meia horinha. O culto acaba antes do meio-dia, então meio-dia e meia, 1 hora. Se você demorar 1 hora para chegar na casa da pessoa, em 1 hora você já está almoçando na casa da pessoa. De domingo, dificilmente as pessoas almoçam antes da 1 hora da tarde, é mais difícil, né? Você não tem gente de idade, mas é mais difícil. Então, você não perde o teu domingo, pelo contrário, você entregou a tua primícia e depois você vai fazer o quê? Curtir o dia da família, com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, né? Com o pai, mãe, enfim. Então, domingo, eu convido você a estar todo domingo conosco também às 10 horas da manhã. Bom, vamos começar na quarta-feira agora, pessoal, um propósito, esse mês inverteu, né? Nós vamos ter primeiro o propósito dos Salmos que começa quarta, quinta e sexta. Na Hebron é dificilmente uma semana que nós não temos propósito. Então a semana passada terminou na quarta o relógio de oração, que é a marca da Hebron. Nessa quarta-feira agora começa o propósito dos Salmos. Então ia ser da família, o Senhor inverteu, né? Isso aí não é a gente que escolhe, lembrando que na Hebron tudo que nós fazemos é direção do Senhor, é a direção que o Senhor deu para fazer o propósito dos Salmos. Então, quarta, quinta e sexta será propósito do Salmo. Então, eu convido você amanhã, já está ligado aí, porque nós estamos mandando, a bispa vai mandar o link para você estar entrando no grupo e participar do propósito. Esse propósito do Salmo é um pouco mais light, mais tranquilo, porque você vai receber o áudio, sei lá, 6 horas da manhã, 5 e pouco, 6 horas, você recebe o áudio, e você vai ouvir antes de, eu aconselho que ouve antes de trabalhar, já sai com esse alimento. Certo? E quando for meio-dia, a bispa está gravando o áudio lá novamente, colocando mais o salmo lá, uma palavra de concordância, enfim, vai gravar lá. Esse meio-dia vai ficar lá para você disponível. Você vai ouvir, sei lá, na hora do seu almoço, na hora do seu intervalo ou na hora de ir embora. Eu que aconselho, já vai almoçar? Já ouve o áudio, meio-dia está lá. Normalmente a pessoa que almoça cedo, almoça meio-dia. Está lá, você já ouve o áudio, volta para a tua tarde já revestido com aquela palavra. Quando for às 18 horas, o bispo está gravando. O que vai acontecer? Você deixa lá, dizendo ouvir logo na sequência, amém, senão você deixa na hora que for dormir, você vai lá e ouve aquela palavra, aquilo lá vai te trazer um refrigério, noite maravilhosa de sono, e no dia seguinte novamente. Nós estamos então, quarta, quinta e sexta no propósito do Salmo. Convido você, não recebeu o link, amanhã, chegou no final do dia, à noitinha, não recebeu o link, chama a gente no particular. A maioria tem os nossos telefones particulares, quem não tiver também tem o telefone da Hebron, que é o 11 97013 8161. Você pode chamar no telefone da Hebron. Nós vamos estar cadastrando você ou mandando o link e você entra automaticamente no grupo. Então, é um propósito ordinário. E a semana que vem, então, fica o propósito da família. Eu convido você também a estar no propósito da família. O
propósito extraordinário, e nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos desse revestimento. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, nós vamos voltar hoje nos últimos capítulos aí do livro de Oséias. Então já abra sua Bíblia aí no livro de Oséias, a partir do capítulo 12. Amém? Enquanto eu vou dar boa noite para todo mundo, vocês vão abrindo aí, a gente olha e já começa. Amém? A gente vai terminar aí o livro de Oséias e devemos entrar já no livro de 1 Reis, depois na sequência no capítulo 18. Nós vamos ver 18 e 19, e aí entramos no livro de Isaías. Conforme for desenvolvendo a palavra, se não de repente entrar em Isaías, em 2 Reis hoje novamente, o que eu faço? Eu ministro para vocês sobre a divisão dos reinos novamente. Dou mais uma pincelada para todo mundo ficar craque, porque nós vamos voltar aí já com o rei Ezequias. Amém? Glória a Deus, pessoal. Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Eu vou pedir para o bispo olhar. Se vocês quiserem, eu termino Oséias. São 3 capítulos aí, deve dar uma meia hora no máximo. E a gente entra e faz diferente. A gente volta lá no 2 Reis capítulo 12 e eu ministro essa parte para vocês. A gente dá uma recapitulada boa, que é o final do livro de Oséias. Um livro com 14 capítulos, não tem necessidade de a gente fazer um resumo do livro todo. Dou uma pincelada rápido e a gente volta lá em 2 Reis capítulo 12 para a gente entender de uma vez por todas essa divisão dos reinos. Então, se vocês quiserem, coloca aí no comentário aí, e aí o bispo Fábio me avisa e eu faço isso na sequência. Acabou o capítulo 14, a gente volta lá e dá uma pincelada legal para a gente entender. Nós precisamos entender essa divisão dos reinos de uma vez por todas. Porque a gente vai entrar no profeta Isaías, precisamos entender, o profeta Isaías está lidando com o povo de Judá, não é o povo de Israel. Então precisamos entender essa diferença aí. Então, se vocês quiserem, coloca aí em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver quem está aí. Bom, eu vi que está o Marcelão lá de Mogi, né? Não está em Mogi, mas Marcelão, boa noite, com muita alegria. Glória a Deus pela sua vida. A Valéria de Mogi também, glória a Deus pela vida da Valéria, nossa diaconisa. O diácono Maurício não está aí, está em Salesópolis, né? A noite é mais complicado, porque ele tem que se deslocar para pegar a internet, mas eu sei que depois ele repõe aí. Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Oh, glória a Deus. Bom, deixa eu ver quem mais que tem aí. Pastor Edi, boa noite com muita alegria. Hashtag aí, casal de pastores aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou vendo uma foto aqui, não sei, me parece que é a Cida Nogueira, né? Maria Machado. Maria Machado, então boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vinda também aí para a luz da palavra. Tem mais alguém, com que eu não vi? Valéria, já falei. Vamos ver aqui. Eu vou tirar os comentários, pessoal, só para não ficar, para não atrapalhar aqui. A bispa está com a gente aí também. Amém. Glória a Deus. Bispa, boa noite com muita alegria. Só para a gente não atrapalhar. Que está aparecendo aqui tem mais, né? Mas só isso. Bom, glória a Deus, pessoal. Se eu não falei o seu nome aí, sinta-se abraçado. Uma boa noite para vocês aí, que eu fico, espero que você fique conosco aí até o final, amém? Então não esqueça, que é só colocar no comentário aí, eu vou orar, coloca no comentário, eu quero que seja recapitulado aí o livro de 2 Reis, divisão das tribos, e a gente fala sobre isso, ok? Bora orar? Feche seus olhos por um instante, curve sua cabeça, vamos reverenciar o Senhor, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir nessa noite, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, Senhor. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, tira toda sonolência, todo cansaço, toda apostasia, Pai, incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Todo devaneio caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Coloca nossa mente cativa e obediência a Ti, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença, Pai, limpos de mão, puros de coração, Senhor, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o profeta Oséias. Bom, o profeta Oséias, pessoal, só recapitulando aí, a gente falou aí sobre o amor a Deus, ele vai falar sobre a ingratidão do povo de Israel. Um profeta que atuou ali, né, nos últimos reinados antes, né, do povo ser levado cativo para a Síria. Então, o que foi o cativo assírio, pessoal? Só para a gente recapitular, já que é o último dia de Oséias. Oséias, o Senhor chamou o profeta que foi ministrar para o povo de Israel, e o Senhor falou sobre a prostituição que estava sobre Israel, né? Uma prostituição
espiritual, uma prostituição do modo geral. E ele adverte muito o povo com relação a isso. E o Senhor fala para ele logo no começo, olha, você vai entender a dor que eu sinto quando eu trato com esse povo. Inclusive, trato com o povo assim, falando de que forma o Senhor dava tudo para o povo, e o povo procurava, né, sempre outros deuses, outras formas de prosperidade, que era o que o povo mais procurava naquela época, sendo que o Senhor estava dando tudo. Então ele fala para o profeta, vai lá em casa com a mulher da prostituição, para você entender o que é a dor que eu sinto quando olho o povo, né, ingrato. E é exatamente o que ele faz. E aí ele vê que a mulher é uma mulher da prostituição naquela época, ela tinha tudo que pudesse ter com o marido, se casou com o profeta, poderia ter tudo dentro de casa, mas não tinha porque procurava a prostituição. Então era exatamente uma analogia que o Senhor estava mostrando para ele, de uma forma prática, como é que era com relação ao povo. O Senhor dava tudo para o povo, mas o povo buscava o quê? Buscava lá fora. E muitas vezes, nos dias de hoje, é exatamente. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos coloca de pé, e nós muitas vezes não estamos satisfeitos com aquilo, ou melhor, muitas vezes nem glorificamos porque achamos que não é Deus que está fazendo aquilo. Não acontece nada se não for, né, o querer do Senhor. Então, mas a gente acaba atribuindo a outros deuses e outras formas, ou até não atribuir ao Senhor, não atribuir a ninguém. Então, aí o que acontece? O Senhor deixa muito claro e mostra isso para o profeta Oséias. Então nós vamos ver aí no capítulo 12 hoje, falando Jacó como modelo para o povo de Israel. Então vamos ler o versículo 1 até o 4 aí do livro de Oséias. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz alianças com a Síria. Então olha aqui o que ele já está falando, né? Que persegue o vento, ou seja, está perseguindo nada. Está indo para lugar nenhum, fazendo nada, e trazendo o que? Multiplicando o que? A mentira e justamente destruição, e faz uma aliança com o povo, desculpa pessoal, com o povo da Síria, porque é um povo inimigo. Judá, inclusive, foi pagar tributo para a Síria, tentou uma negociação com o povo da Síria para evitar que fosse levado cativo, e aconteceu exatamente isso, buscou ajuda lá e coisa e tal, e acabou não sendo levado cativo, pagou tributo por tudo isso, mas a Síria veio e acabou levando todo o povo que existia, no caso aqui, o cativeiro assírio, levando o povo de Israel para esse cativeiro. Então é o que está relatando aqui, por isso ele fala dessa mistura. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também, com Judá, tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão o vigor da sua idade. Lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou Deus ali, e ali falou Deus conosco. Aqui falando menção aquela passagem, né? Bom, primeiro, que ele fala que na sequência, ele nasceu logo na sequência do irmão, né? Como não? Gêmeo, só que um grudando já no calcanhar do outro. E ali ele faz o que faz, e aí depois foge, e depois ele vai lá, né, como fala aqui lá em Betel, que ele foi pedir, né, chorou, implorou ao Senhor, para que o Senhor preservasse a vida dele, trouxesse ele de volta para o Pai. Então fala disso, e fala inclusive da luta que ele teve com o anjo, lutou como príncipe. Amém? Então essa passagem que fala aí. Então aqui, em vez do povo de Israel, né, ser uma testemunha viva do poder de Deus, de tudo que o Senhor tinha feito desde quando saíram do Egito, eles estavam fazendo o contrário. Eles se tornaram cheios de mentiras, hipocrisias e infidelidade contra Deus. Então o que Deus estava esperando? Que em diversas formas, inclusive com outros profetas, como o caso de Amós, o Senhor fala, poxa vida, e começa a falar aos pontos. Olha, eu destruí Sodoma e Gomorra, olha o que aconteceu lá, olha, eu tirei vocês do Egito, olha o que aconteceu, lá livrei vocês de algumas guerras. Então o Senhor começa a passar algumas coisas que tinha livrado o povo de tudo isso. Só que ao longo do tempo o povo foi esquecendo de tudo aquilo que Deus tinha feito. Então o Senhor lembrou isso com o profeta Amós, e aqui está falando com eles o quê? De uma ingratidão, de uma infidelidade, e que eles passaram, né, a ser hipócritas, né? Entregavam ofertas de qualquer jeito, não estavam preocupados com nada de entregar oferta. E, inclusive, o profeta adverte ele em um dos momentos que, olha, eu preferia muito mais que você me obedecesse, porque entregar oferta aqui por entregar, né? Quando o camarada sai e vira as costas, vai fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Não adiantava entregar uma oferta, virar as costas e fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Não, né? Alimentavam-se de vento, ou seja, de inutilidades, de nada que se
pudesse aproveitar, multiplicando mentiras e violência, né? Aquele que se alimenta das coisas do mundo, das coisas mundanas, alimenta exatamente isso, é inutilidade. Não, mas eu estou aprendendo. Não, está alimentando inutilidades. O servo de Deus não faz nada sem direção de Deus, né? Até para estudar, para tudo que nós vamos fazer, nós somos de direção de Deus. Vamos fazer um curso, imagina a pessoa faz um curso de 4 anos, uma faculdade, e depois descobre, eu já ouvi várias pessoas assim, não era isso que eu queria fazer, não é o meu sonho. Então assim, não pegou a direção de Deus, às vezes tem uma distorção do que é sonho, né, versus uma realidade. Então o que acontece? Quando nós servos de Deus, nós agimos completamente diferente, nós vamos buscar o Senhor. Eu tenho um sonho, só preciso ver se Deus está comigo nesse sonho. O Senhor está comigo nesse sonho, o Senhor vai financiar esse sonho, porque o sonho precisa ser financiado, e nós temos um Deus que é um dono da prata. Então tem uma diferença muito grande. Então aqui o que acontece? Eles estavam usando o quê? Né? Se aproveitaram, se contaminaram de coisas inúteis, e só aumentou o quê? Mentira, passou a praticar mentira, e também a violência, que foi algo que trouxe naquela época. Até porque a gente viu que inclusive teve reis, aí, um dos reis, que entregou seu filho, o filho dele, ao deus Moloque. Eles chamavam de deus Moloque, recebia o sacrifício de criança. Então você vê a contaminação de tal grau que estavam, que até entregar oferta a outros deuses, entregando um próprio membro da família, poxa, um filho, Abraão, a gente viu o quanto que ele passou para entregar Isaac lá, mas confiando no Senhor, sabendo, né, provado a sua fé ao extremo, Deus proverá, cadê o cordeiro? Deus proverá. E aí foi um camarada aqui completamente, né, num ponto extremo, entregando seu filho para uma adoração a outros deuses, no caso, esse deus Moloque. Então é muito punk isso aí, né? Deus julga os povos, as nações, de acordo com os seus feitos, né? Então, às vezes a gente acha que Deus é um Deus de justiça, e vai analisar e vai fazer segundo aquilo que fizeram. Tanto que quando o povo é castigado, ou seja, o povo é levado ao cativeiro, o Senhor já tinha avisado eles antes e avisa. Avisei uma, avisei duas, avisei três, estão colhendo aquilo que plantaram. No caso do povo de Judá, da mesma forma, foi avisado, conseguiram evitar, né, de que fosse levado cativos. Também na mesma época não foram só quase 100 anos depois para a Babilônia, mas tudo isso foi advertido o povo. Só que os erros e as contaminações eram sempre as mesmas. Osés tira a lição aqui, no caso falando aqui da lição de Jacó, né, da vida de Jacó, o pai de uma nação. Um caráter ganancioso, autoconfiante e enganoso de Jacó se evidenciou desde o seu nascimento, quando agarrou o calcanhar do seu irmão, no caso Esaú. Então aqui ele já mostra que ele tinha todas as características que ele acabou praticando. Precisou ser lapidado? Precisou. O Val de Jaboque foi justamente esse elo, né, onde ali ele se limpa completamente, tira todo aquele negócio do velho homem, do Jacó enganador, usurpador. Por quê? Enganou o irmão, enganou o pai, fez o que fez, mas também pagou por tudo isso. Aliás, a colheita dele foi livre e certa. Por quê? Passou lá com Labão, Labão lapidou ele, literalmente foi usado como instrumento para lapidar ele. Fala sério, aquele que ele enganou o irmão dele foi enganado por Labão. Por quê? Trabalhou 7 anos para pegar uma mulher, com todo respeito, para casar com uma mulher, chega lá na hora, isso o tio, hein? Não estou falando de estranho, não. O tio vai lá e entrega Lia. E ela falou, não, você está confundindo aqui, meu. Aqui é o seguinte, primeiro tem que ser a mais velha tem que casar, senão eu não posso casar a mais nova. Ou a do meio, ou qualquer um outro. Enquanto a mais velha não casar, tá bom, astuto, como é. Tem passagem aí, tem gente que... Eu já vi filmes, inclusive, ministrando de outras formas, que embebedou, que fez assim, que fez assado. Muito cuidado. Logo que ele fala, que ele argumenta o que está escrito, é exatamente isso. Ele falou, não, aqui é o seguinte, você tem que casar primeiro, logicamente, deve ter bebido, vou falar que não bebeu, né? Mas tem coisa que falam que é demais, né? Festa pra cá, festa pra lá, chegou na madrugada, o cara foi deitar, luz apagada, não tinha, né? O cara foi pra lua de mel, quando chegou lá na cabana, lá, né, no dia seguinte que acordou, pá, mulher errada. Falei, então, só que agora é o seguinte, é com essa daqui, ele foi reclamar com o Labão, falou, não, aqui é o seguinte, primeiro você tem que casar com essa daqui, depois eu te dou outra, que é outra, tudo bem, trabalha mais 7 anos, pode levar ela, mas mais 7 anos você vai trabalhar. E aí passou por todo esse engano também que ele plantou lá atrás, estava passando por tudo isso. Só que para encontrar com o irmão e o cumprimento da promessa na vida dele, precisava se limpar. E aí ele passa exatamente no Val de Jaboque, onde ali ele se limpa de tudo isso. Então o usurpador, o enganador ali ficou tudo por terra.
Tanto quando ele encontra com o irmão dele, até a ira que o irmão dele tinha contra ele, que queria matar, fazer acontecer. O irmão dele abraçou ele, não queria nem os presentes que ele tinha para dar. Não, não precisa, irmão, tem um monte de coisa aqui. Não, mas eu faço questão. Não, não precisa. Ficou essa conversa. E ele tem a oportunidade de estar com o pai. Então aqui fala, por quê? Porque ele realmente tinha todas essas características, mas foi transformado. O povo de Israel tinha toda a bagagem que o Senhor tinha dado para esse povo, mas optaram por não se lapidar, né? As oportunidades que o Senhor deu, não aproveitaram, né? O maior evento da vida espiritual de Jacó foi a luta com Deus na noite antes de se encontrar com o seu irmão. Então, como eu falei para vocês, o momento crucial da vida de Jacó, depois de tudo que ele fez, as lambanças que ele fez, foi exatamente ali que encontrou com o irmão. Porque ali ia selar um novo tempo na vida dele. Então, o irmão não teria os olhos para ele, mas com uma característica, olhando para ele com uma característica de enganador, de usurpador. Nada disso agora estava tudo caindo por terra e começava um novo tempo na vida dele. E tanto que de fato começou um novo tempo na vida dele. Teve os filhos, teve tudo aquilo que viveu, e ali que José viveu, e ele teve a oportunidade de viver com o filho. Amém? Jacó então reconheceu sua dependência do Senhor, implorou por seu favor e recebeu uma bênção após lutar com um anjo, no caso lutar com o Senhor, né? Esse anjo é por vezes equiparado a Deus no Antigo Testamento. Então por isso que se fala muito que brigou com o anjo, mas na verdade no Antigo Testamento fala muito, né, que seria uma briga com o próprio Deus, né? Evidentemente, para tirar toda a característica que ele tinha do passado, não tinha como ser diferente, tinha que brigar como um príncipe mesmo, lutar. E muitas vezes o que está faltando de transformação na vida da gente? É esse brigar, lutar como um príncipe. A gente quer se limpar de todo o passado, às vezes enganador, como ele foi, ou outras coisas, né, que às vezes a gente tem, algumas coisas que ao longo da nossa vida vamos praticando, chegou um tempo de se lapidar. Então o Val de Jaboque é para isso. Às vezes está precisando hoje na vida da gente o que esse Val de Jaboque. Exatamente como ele. Ele implorou o Senhor, lutou como príncipe e teve a história dele transformada. Então o que eu imagino? Se fosse uma ministração de domingo, eu ia falar, é o dia da gente se limpar. Vamos nos limpar, vamos lutar como príncipe aqui, clamar ao Senhor, para que o Senhor apague todo esse passado, né, e comece um tempo novo na nossa vida. Por quê? A lapidação já aconteceu. Porque aquilo que ele fez, ele colheu ao longo da história dele. Não foi fácil. E mais, por conta de tudo que ele fez, ele teve que ficar longe do contato com o pai. Só na casa de Labão ele ficou quase 21 anos. Então por isso você vê, olha quanto tempo ele ficou longe do pai e da mãe. A Bíblia não relata que ele teve contato com a mãe dele na volta, mas ele teve contato com o pai. Muitos os historiadores, né, os estudos falam que ela teria morrido nesse intervalo aí onde ele ficou na casa de Labão. Então ele não teve contato com o pai, né? Teve contato, aliás, com a mãe, só com o pai quando retornou. Só que quando a gente vai, por exemplo, a história dele com José, José também não teve contato com ele. Ele sentiu a mesma dor que o pai dele sentiu quando, né? Tá lembrado? O pai dele sentiu uma dor. Isaac sentiu uma dor de não ter o filho por perto, ter que mandar o filho para a casa de Labão. E você imagina quanto, só que Jacó passou por uma dor muito maior porque ele achou que José teria morrido. Então, você começa a ver a hereditariedade, como a gente fala, começa a analisar a história de um outro aspecto. Começa a olhar a história de do pai, vai olhando, vai decrescendo aí, ou seja, vai voltando aí, né, a história, ou até que vá para frente. Começa a entender, para você ver como é que a história é linda, né? Assim Jacó caiu em si e reconheceu a sua dependência de Deus. Israel deveria converter-se, restabelecer justiça na sociedade e esperar, né, no Senhor. E aqui é tudo que o povo não queria. Não queriam justiça, não queria se limpar, não queria entender e esperar no Senhor. O povo não conseguia esperar no Senhor. Esse era o grande problema. E aí ia para o Deus Baal, Deus da fertilidade, Deus de não sei o que, era tudo que o povo estava fazendo de Israel. Então era uma das coisas que o profeta Oséias estava advertindo o povo ali. Vamos ler do versículo 7 até o 9, que diz assim: Efraim, mercador, tem nas mãos balança e enganosa e ama a opressão, mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharam em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias das festas. Aqui o que acontece? Quando ele fala Efraim aqui, está se referindo ao povo de Israel. Eu comentei a semana passada,
E nós precisamos lembrar o que acontece. Quando ele fala Efraim, ele usa por quê? Porque logo que houve a divisão das tribos, o camarada que foi colocado como rei das 10 tribos foi justamente o rei Jeroboão, que era da tribo de Efraim. Por isso que ele se refere aqui no livro de Oséias, muitas vezes ele se refere, aí eu falei Israel, outra hora ele fala Efraim. Você fala, poxa, mas não é Judá e Israel, não Efraim e Judá? Mas por quê? Ele faz por quê? Porque ele fala que Efraim cresceu muito. Mas por quê? Porque ele era rei, né? Foi colocado como rei, então cresceu e ele prosperou, adquiriu outras terras, mas adquiriu terras para o povo de Israel. Mas usa-se aqui na escritura falar sobre isso, ok? Ele faz essa menção no caso do profeta Oséias. A palavra mercador aqui, utilizada aqui, provavelmente faça aqui uma alusão às desonestas atividades econômicas de Israel. Por quê? Porque a lei falava sobre essa violação. Lá em Levíticos fala sobre essa violação. Inclusive Levíticos capítulo 19 fala sobre essa violação da lei. É uma violação que está lá no Antigo Testamento falando de fraudulentos, né? Atos fraudulentos, às vezes alteravam suas balanças para que seus clientes saíssem no prejuízo quando compravam a peso, e por isso o termo balança enganosa. Então aqui quando fala de balança enganosa, ele está fazendo menção ao quê? Que era uma forma do povo roubar. Como é que eles roubavam? Eles roubavam no peso. A lei já advertia, você vê como que Deus é perfeito. Aquilo que era uma atividade dessa época, o Senhor tinha falado lá na lei, lá com Moisés lá atrás, falando que o que acontece? Que se fosse o camarada roubasse ali, ele ia ser punido. No caso da balança, eles roubavam na balança. Até as terras, na medição das terras, tinha penalidade se o camarada passasse tudo isso. O cara podia roubar o outro camarada lá, botando a demarcação da terra dele mais para lá, ou mais, né, para outro canto. Por quê? Porque o Senhor já tinha determinado, cada um tinha sua terra específica, não podia roubar ali. E aqui o que acontece? Começaram a se enriquecer, mas fazendo o quê? De forma enganosa, usurpando o povo justamente aonde? Na balança. Então, nas negociações, aquele que era mais rico roubava do mais pobre. Essa é a realidade, trocando em miúdos aí. Por isso chama aqui, o Senhor faz essa alusão e falando sobre, através do profeta, sobre essa balança enganosa, porque roubava no peso. O Senhor dera a Israel direção por intermédio dos profetas, mas o povo rejeitou a mensagem para ensinar o significado da dependência a Israel. Deus afastou o povo de seu lar e exilou-o, como a época em que se vivia em tendas durante a festa do tabernáculo, que celebrava a peregrinação do deserto. Então a gente sabe que logo que eles passaram lá o mar, depois veio as festas e coisa e tal, e ali celebravam o que? Justamente essa travessia, o tempo de deserto, e aqui o Senhor estava alterando completamente isso, por quê? Por conta da contaminação do povo. As cidades que praticaram o pecado em Israel, como em Gileade, que eu ministrei para vocês na quarta-feira passada, e Gilgal, né, seriam destruídas. Por quê? São cidades onde se praticaram aquela atrocidade lá com relação aos benjamitas, né? O povo da tribo de Benjamim que morava nessa cidade, foram lá e mataram, né? Primeiro, né, possuíram a concubina de um levita, né? Ou seja, estupraram a mulher e depois colocaram ela lá, ela morreu, toda aquela história que eu contei para vocês, né? O sacerdote, o profeta vai lá, o levita vai lá, pica ela em 2 pedaços, manda para as tribos, e aí tem toda aquela confusão. E aqui chega a hora do acerto de contas. Aliás, quando a gente fala, às vezes, olha, espera na justiça do Senhor, deixa Deus te justificar. E a gente acha que essas coisas vão acontecer do nosso jeito, a gente quer fazer na força do nosso braço, e isso e aquilo. O Senhor, por várias vezes, você vê o Senhor falando de um povo. Nós vamos ver em alguns profetas mais para frente, quer ver? O profeta Zacarias, a gente vai ver. E Ezequiel também. A gente vai ver que tem cidades lá que vai falar que vai acabar com todo o povo. Por quê? Porque eles foram o calcanhar daqueles, como a gente fala, do povo de Israel. Assolaram demais. Porque quando eles foram entrar na terra prometida, e o Senhor falou, olha, essa tribo aqui vocês não mexem, porque são os descendentes de Esaú. Então teve algumas situações que o Senhor falou para eles, não mexe, passa batido aqui, só pede autorização para passar. E Moisés, inclusive, tentou dessa forma, pedir autorização para passar, não deixaram. O Senhor foi lá e deu vitória para o povo de Israel, mas a princípio eles iam passar e não mexer com ninguém. Por quê? As terras eram além do Jordão, depois do Jordão toda a terra de Canaã. Tanto é que o Senhor fez o que com Moisés? Não levou ele lá antes dele morrer, leva lá, falou, tá vendo ali, olha lá, Moisés, isso aí é do povo, meu povo.
olha aí a terra que o povo vai colocar os pés. Moisés não ia colocar, mas o Senhor mostrou para ele todo o Canaã. Então essa visão Moisés teve antes de ser recolhido. Então o que acontece aqui, quando eles passaram naquela época lá, Moisés pediu passagem, inclusive Moisés propôs até pagar, porque eles tinham saído do Egito. Então lembram que quando eles saíram do Egito, o Senhor deu ordem aos egípcios, lá o povo entregou, os egípcios entregaram ouro, pratas, joias para eles, tanto é que foi com isso que construíram a arca, né, usaram para fazer todo o material. E aí quando chegaram lá, o que acontece? Eles iam passar pelas cidades, Moisés tentou, falou, vamos negociar, eu pago aqui, a gente passa de boa, tudo que por acaso consumir de água ou fazer qualquer coisa nas suas terras eu vou pagar. E não quiseram. Então só que o povo que era descendente de Esaú, né, uma das cidades lá, foram poupadas e coisa e tal, mas lá na frente a gente vai ver que esse povo vai ser eliminado pelo Senhor. E aqui a gente está vendo, fazendo menção no livro de Oséias, falando sobre essas duas cidades, porque elas pertenciam aonde? Pertenciam não só às 12 tribos de Israel, amém? Seriam completamente destruídos. Os altares de Gilgal se tornariam montões de pedra. Gileade e Gilgal eram locais completamente voltados à adoração de ídolos. Então tudo aquilo que era usado para adoração a ídolos, o Senhor ia eliminar do meio do povo, amém? Vamos lá. Versículo 12 ao 14. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de uma profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira do Senhor. Portanto, o Senhor deixara ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Deus sempre cuidou do povo e o Senhor sempre advertiu o povo de todas as situações. Uma coisa é fato, o Senhor cuidou do povo desde o deserto, quando saiu do deserto foi da mesma forma, né? Ele protegeu Jacó quando teve de fugir para uma terra estrangeira para salvar-se. O Senhor usou Moisés para fazer subir Israel do Egito e preservar o povo até chegar à terra prometida. Mas a ingratidão do povo, dos israelitas, que se evidencia pelo seu pecado, irou Deus e tornou-se um juízo inevitável. Então o Senhor estava falando, olha, usei aqui, salvei a vida de Jacó, como também fiz com Moisés e todo o povo, só que agora faça o que vocês estão fazendo, estou advertindo, não está atendendo? Então o juízo ficou-se inevitável, tanto que gerou esse cativeiro assírio aí, amém? Capítulo 13, vamos lá. Vamos ler do versículo 1 até o 6, castigo definitivo. Diz assim, vamos lá. Quando falava a Efraim, havia tremor e foi exaltado em Israel, mas ele fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas as obras e artifícios, e dizem, sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros, e por isso serão como nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança à eira, como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. E te conheci no deserto. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pastos, eles se fartaram, e uma vez fartos, sim, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Então aqui, evidentemente, quando tinham pastos verdes, tudo lindo, maravilhoso, o Senhor tinha dado, mas começou a chegar o quê? A soberba. E a palavra de Deus deixa muito claro que aos soberbos Deus abate. E aqui, evidentemente, ele não ia deixar isso passar e abater o povo de Israel justamente por conta dessa soberba. Novamente a referência aí falando sobre Efraim, por quê? Porque Efraim significava todo o povo de Israel, pois essa tribo conquistara uma posição de preeminência, né, no reino do norte, e por isso foi temida pelas outras tribos, porque evidentemente ficou com 10 tribos lá com o povo de Israel, com os efraimitas, então por isso a preeminência aí passou a ser um cara dominante, afinal era um rei. Isso estou falando de Jeroboão primeiro, lá o primeiro logo depois de Salomão, ok? Observação aqui, vale lembrar que Jeroboão primeiro
como eu disse para vocês, era efraimita, e como passou a ser rei de 10 tribos, é usado sempre para falar dessa referência. O juízo de Deus devastaria Efraim e subitamente, assim como o sol dispersa a neblina e seca o orvalho da madrugada, ou como o vento que espalha a folha e a fumaça, ou seja, o Senhor ia fazer muito rápido. Então aquela velha história, o Senhor tinha avisado, o Senhor tinha feito, falou da incredulidade, falou da ingratidão, o juízo era inevitável. E o Senhor estava mostrando para eles o seguinte: está achando que eu não posso fazer? Então espera para você ver. E aí o Senhor foi lá e levou o povo cativo. Então o que o Senhor estava falando? Eu mando, quem manda sou eu. Isso é uma coisa que a gente, servo de Deus, tem que aprender muito rápido, é quem manda. Manda quem, eu brinco sempre que é o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então uma coisa que eu tive que aprender muito cedo, só que eu aprendia isso numa palavra falada dentro de casa, pai, mãe. Depois eu fui aprender com o Senhor. Depois que eu aprendi, mudou completamente a minha vida. Então eu obedeço, porque eu sei que obedecer é melhor do que sacrificar. E a desobediência traz dor, gera dor. O Senhor traz novamente aqui um memorial de Israel, que é, no caso aqui, né, quem ele verdadeiramente é. E de como tinha tirado o povo do Egito e tudo que ele fez pelo povo, inclusive que havia suprido toda a necessidade do povo. Você vê que por diversas vezes o Senhor fala com o povo, falando para ele tudo que ele tinha feito com o povo quando tirou eles do deserto. Ó, tirei vocês do deserto, fiz isso, fiz aquilo. O Senhor lembrando o povo, quer dizer, o povo esquecia, não tem jeito. Contudo, Israel se esqueceu do Senhor, o relacionamento de Deus com os israelitas mudou drasticamente, né? De pastor ele passou a ser predador, e por isso se refere ao leão e à ursa, como menciona aqui. Porque aquele que era o pastor, que estava cuidando das ovelhas, agora passou a ser um predador, como o leão e o urso que vai lá e come a presa. Por quê? Tamanho pecado do povo. Então, quer dizer, a gente tem um Deus que é zeloso, né? Agora, a nossa infidelidade, a nossa incredulidade e toda a contaminação, como foi colocado aqui, contaminação, uma prostituição espiritual, isso aqui nada mais é do que uma prostituição espiritual. E aliás, quando a gente ministra sobre prostituição espiritual, muita gente não entende. Nos dias de hoje ela é bem diferente. Eu não vou ministrar para vocês agora, para não bagunçar a cabeça de ninguém, para vocês não confundir o que essa passagem está dizendo aqui. Mas aqui é uma prostituição espiritual, o que era naquela época? O camarada servia a Deus e servia a Baal. Era uma prostituição espiritual. Ou bem ele serve um, ou bem serve o outro. A palavra de Deus diz que a um deles você há de desagradar. Então, a partir da hora que começaram a servir a dois deuses, deu o que deu, né? Vamos ler no versículo 9 ao 14. Vamos lá. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Opa, já está falando para ele, só a tua ruína foi você mesmo que fez. Agora o teu socorro depende de mim. Muito sério. Onde está agora o teu rei, para que te salve de todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais dissessem: dá-me um rei e príncipe? Deite um rei na minha ira e o tirei do meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas ao seu pecado e está armazenado. Dores de parturiente lhe virão, e ele é filho insensato, porque em tempo e não sai à luz, ao abrir-se da madre. Eu remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Os meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Certo? Aqui o Senhor claramente, né, mostrando para o povo que pediram um rei. E isso, inclusive, lá com Samuel, lá atrás, quando o povo pediu um rei, por quê? O povo pediu um rei porque eles não queriam sair do governo da teocracia, que era o governo de Deus, e passar para o governo deles. Eles queriam ter aquela velha da inveja, né? Que quer ter o que o outro tem, mas não sabe se é propósito de Deus. E o que acontece? Eles queriam ter um rei como os outros povos, né? Os outros povos que viviam ao redor do povo de Israel naquela época tinham um rei, eles eram governados por Deus. O sacerdote dava direção, tudo ia lindo e maravilhoso. Só que acontece, o povo começou a pedir um rei, e Samuel, inclusive, na época ficou muito indignado, porque ele falou: poxa, ficou triste, não sei o que. Deus falou para ele assim: não tem problema não, a bronca não é com você, a bronca é comigo. Porque quando eles estão pedindo um rei, sendo que eu estou dando de tudo para eles, exatamente o que deu para o povo lá no deserto e nessa caminhada, deu terra, deu comida, dava chuva,
seródia, ou seja, né, dava tudo aquilo que eles precisavam para poder colher e o povo não dava valor. E aí o que acontece? E agora está nessa ingratidão. Então o que acontece? Quando o Senhor fala isso, ele falou assim, não é a você que eles estão desagradando, eles estão desagradando a mim. Não é você, Samuel, pode ficar tranquilo, o negócio é comigo. Então Deus deixa muito claro ali que a bronca não era com Samuel. Samuel estava tomando as dores, ele falou, não era com você não cumpriu o meu papel? É a história do sacerdote. O sacerdote tem que cumprir o papel dele. Se a pessoa vai gostar, se não vai gostar, nós somos chamados para fazer o que a gente gosta, nós somos chamados para obedecer. E quando nós falamos ou vamos ministrar, ministramos aquilo que o Senhor manda ministrar. E nem sempre a gente é bem recebido, logicamente. Quantas vezes nós somos mal interpretados? Mas por quê? Exatamente como o profeta Samuel. Estava cuidando do povo, alimentando o povo, dando direção para o povo, e o povo ingrato queria um rei. Samuel falou, tudo bem, mas não achava justo. O Senhor falou, não, eles querem um rei, vou dar um rei. Só que agora é o seguinte, aquilo que eles tinham de graça, colhiam da terra e coisa e tal, agora eles vão pagar tributo. Olha a situação que eles começaram. Então, tinha de tudo. Às vezes a gente tem de tudo e a nossa boca, a nossa língua fala demais. Aí nós começamos a ter que trabalhar para ter aquilo que a gente teria de graça do Senhor. Que era exatamente o que aconteceu com o povo. O povo tinha de tudo. O povo trabalhava, não pagava imposto, não pagava nada. O que o Senhor começou a falar para eles? Inclusive falou, tudo bem, vou te dar um rei. Só que é o seguinte, aquilo que vocês trabalhavam era de boa, não vai ser mais. Vocês vão trabalhar, vão ter que dar a mulher de vocês para ser escrava lá, para trabalhar no palácio. Vocês vão trabalhar na plantação, uma parte da plantação vão entregar o dízimo, o restante vocês vão ter que entregar para o rei. E foi tudo o que aconteceu. Então você vê que a história, né? O povo foi começando a ter colheitas de coisas que o povo se perdeu no meio do caminho. Por isso estava vivendo tudo aquilo, né? Então vamos lá, eu já estou passando da hora aí. O Senhor então claramente mostrava ao povo que pediram um rei e o Senhor o concebeu. Porém não puderam proteger eles. Por isso fala, não, vai lá buscar o teu rei, vai lá buscar o teu príncipe que você fez, vai lá buscar aquilo que você disse que está te dando proteção, queria um rei, agora fala para o rei salvar vocês. Em outras palavras, o Senhor estava falando para eles, vocês tinham lá comigo, eu governava tudo aqui, vocês não pediram um rei, pede para ele agora salvar vocês. Pelo contrário, o rei foi o primeiro a ser levado, pois apenas o Senhor poderia livrar eles da destruição. Como um filho sensato, Israel se recusa a renascer, ou seja, a ter uma novidade de vida, né? Além de remir seu povo do poder do inferno e da morte, Deus irá também resgatá-los das ameaças de morte. E aqui tem uma observação aqui, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, Deus pode, de uma vez por todas, tirar toda a ameaça de morte por meio da vitória e da ressurreição de Cristo. Então, o nosso caso está aí, né? Glória a Deus pela vida do Senhor. Israel era como uma planta frutífera e bem regada, mas o juízo de Deus viria como um forte vento leste e traria a seca. A realidade por trás da imagem do vento é o exército, no caso assírio aí, né? Fazendo analogia aí, que saquearia as riquezas de Israel e sem misericórdia alguma mataria o povo, incluindo crianças e gestantes indefesas. Naquela época, quando invadia, não tinha essa, poupa mulheres e crianças, não tem nada disso não, pelo contrário, mata todo mundo, não poupa ninguém, amém? E vamos lá para o último capítulo, capítulo 14, olha, eu achei que não ia dar tempo de eu ministrar, que eu ia terminar muito cedo, capítulo 14, promessas de perdão, vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e diz-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, e, em vez de novilhos e sacrifícios de nossos lábios, a Síria já não nos salvará, e não iremos montados em cavalos. Então aqui você vê que o profeta ainda fala para eles, se arrepende. Como que diz, sempre há tempo, pega o caminho de retorno, pede perdão, né? Fala sério. Osés termina aqui o último capítulo, né? Chamando, ou melhor, convocando o povo para uma conversão e um arrependimento. Mas aqui ele fala, vamos suplicar perdão. É para suplicar mesmo, precisamos de perdão. E ele fala para que o povo, chama o povo para isso. Ele faz uma convocação para o povo se arrependesse de tudo isso, né? Uma conversão, arrependimento, suplicar por perdão e voltar ao Senhor e confessar o pecado e buscar o favor de Deus. Então vamos confessar que nós erramos, que nós nos contaminamos, que nós somos bezerros, temos estátuas aí, adoramos tudo isso, vamos pedir perdão e vamos voltar ao Senhor. Quem sabe o Senhor, né, vamos pedir por favor dele e ele mude nossa sentença. Louvar ao Senhor, entregar-se, declarar a confiança total nele e abandonar conscientemente
os ídolos e se render como filho. Então isso é o que o profeta está pedindo para eles aí. O Senhor prenuncia uma época em que ele restauraria Israel arrependida, isso falando lá na frente já, tá? A bênção renovada de Deus é comparada ao orvalho aqui. A nação reavivada é comparada a um belo lírio e um pomposo cedro do Líbano, e uma oliveira e uma frutífera vide. O Senhor aceita o arrependimento do povo e, por sua misericórdia e graça, por causa do orvalho, promete restaurar a nação de suas contaminações. Vamos ler do versículo 8 ao 9, os dois últimos versículos. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente e que as saiba, porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Então, quando a gente ministra e fala para você, olha, tem um caminho para o justo e que o ímpio não passa, está aqui, ó. Mais uma passagem que o profeta Oséias falando, o Senhor usando a vida do profeta Oséias para falar sobre isso. Então, a pergunta aqui demonstra que o povo havia finalmente entendido a diferença entre o Senhor e os ídolos, que não podiam entender as orações, nem muito menos cuidar de ninguém ou deles, E o povo sábio e prudente que busca conhecer a Deus tem o caminho aplainados, O cipreste, no caso como é falado, é uma árvore que fornece madeira para construção civil e naval, mas uma das espécies tem uma semente comestível, então por isso é usada aqui nessa passagem. Bom, pessoal, nós somos aí, termina aqui o livro de Oséias, um livro bastante complexo, por conta daquilo que o Senhor pede para ele, falar com o povo. Viveu num tempo, aí praticamente entrando no cativeiro por 40 anos, o profeta falou com o povo de Israel, não foi uma missão fácil para o profeta, aquilo que o Senhor pediu, filhos que ele teve que ter com essa mulher da prostituição, enfim, tudo isso que o profeta passou. Então agora, na quarta-feira, nós vamos voltar para o livro de Segunda Reis. Lembrando que nós estamos lendo, como nós estamos vendo a palavra na ordem cronológica, nós fomos até o capítulo 14, versículo 21, fomos para alguns livros, olhamos alguns versículos, voltamos, fomos para outro profeta, o capítulo 15, fomos para outro profeta, voltamos, estamos indo assim. E aí fomos agora no profeta Oséias, e agora voltamos capítulo 18 e 19, e aí nós entramos em Isaías. Por quê? Porque o capítulo 18 e 19 vai falar sobre o rei Ezequias, e é justamente, lembra que o profeta Isaías vai lá, antes que ele fique enfermo, antes do profeta sair e volta para dar mensagem. Então, quer dizer, ele estava justamente nessa época. O profeta Isaías pegou praticamente 4 reinos, Ele foi o tempo dele onde ele cuidou, ele pegou 4 reinos no tempo enquanto ele estava como profeta. Então 4 reinos aí passaram na mesma época que ele. Então entra o profeta, o rei Ezequias, logo na sequência a gente entra no livro de Isaías. E aí nós vamos até o final do livro de Isaías, vamos voltar, vai ler mais um capítulo de 2 Reis, vamos para mais um livro, mais um profeta, até a gente terminar totalmente o livro de 2 Reis. Então tem muita coisa para a gente ver. Bom, alguém pediu aí, alguém falou alguma coisa? Ninguém fez nenhum comentário? Bom, está todo mundo sabendo, então ótimo. Então assim, o que eu ia comentar com vocês, pessoal? Eu ia falar sobre a divisão dos reinos, que é importante, nós precisamos ter essa informação, precisamos saber a diferença do que é o reino de Judá e o que é o reino de Israel. Mas como eu já ministrei então bastante, está todo mundo sabendo, ok. O que nós vamos só entender então, eu vou deixar claro aqui esses 5 minutinhos que eu tenho de sobra aí. Primeiro, cativeiro assírio, então foi 10 tribos de Israel. O povo de Judá conseguiu se livrar, nós vamos ver aqui. Por quê? Porque pagaram tributo, ele pediu ajuda, foram atacar ele pediu ajuda para a Síria veio, dominou todo mundo, fez todo aquele forfé lá. Por quê? O que acontece? Os sírios estavam atacando, juntamente com o povo de Israel, e atacar Judá. Judá foi lá e pediu ajuda para a Síria veio e fez o contrário, já levou todo mundo cativo. Só que acontece, o rei de Israel, de Judá, conseguiu pagar tributo. Inclusive ficaram sitiados, que naquela época ele fazia, quando ele invadia um povo, ele deixava que aquela cidade ficava sitiada, até não ter mais o que fazer. Então, houve, isso não só em Israel, mas também Judá também foi sitiado. Só que Judá pagou tributo e conseguiu se livrar de tudo isso.
pagou por um determinado tempo e foi embora. Tudo isso até quando eles depois resolvem se rebelar da mesma forma que foi com o reino de Israel. Porque em Israel o que acontece? Israel começou a pagar tributo para tentar se livrar de tudo isso. Só que quando houve a troca de 2 reis aí da Síria, o que eles acharam? Mas o seguinte, acho que é a melhor hora para a gente se rebelar. E aí ele vai pedir, manda um mensageiro para o Egito para pedir ajuda para o Egito contra a Síria. Só que o Egito nessa época já não era mais a superpotência. Não tinha esse poderio todo para enfrentar a Síria. A Síria já estava num outro patamar. Isso eu estou falando na Síria, lá a capital, né? Nínive. E não Síria, que é a capital Damasco, lá de Naamã. Tá? São duas diferentes aí. O que acontece? Ele não tinha poderio para enfrentar lá. Aí quando o rei da Síria, novo que assumiu, ficou sabendo, então tá bom, então vamos até lá. E foi lá e levou todo o povo e misturou todo o povo. Por quê? Uma vez que misturava todos os povos, eles não tinham como se reagrupar novamente para tentar as práticas antigas, ou para se rebelar, para tentar atacar novamente. Então, quer dizer, não tinha mais nada disso, porque já tinha misturado todo o povo. Então, foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas Judá conseguiu pagar tributo e se manter ainda por mais um longo tempo. Então, foi o que livrou Judá desse cativeiro. Então, Judá só vai ter o cativeiro depois babilônico. E aí, o que acontece? Inclusive, fala que Judá cresceu muito também. Por quê? Porque quando eles misturaram o povo das outras 10 tribos, alguns desses camaradas conseguiram fugir e foram viver com o povo de Judá. E isso os historiadores falam, os estudos falam que por isso que Judá também cresceu, né, muito. Por quê? Porque alguns dessas misturas todas acabaram indo para lá. E aí depois da Babilônia, né, quando volta, vira um povo só novamente. Porém, já não tem mais como é nessa época. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, quem tiver dúvida aí, chama no WhatsApp da igreja, que é o 11 970 13 8161. Amém? Tiver qualquer dúvida, Maurício chama. entrou agora. Quem? Maurício. Maurício? Oh, que pena. Eu sei que ele está lá num lugar que é ruim de sinal, depois você vê e fica gravadão aí, Maurício. Maurício ou alguém, qualquer pessoa que tiver dúvida aí, só chamar aí no telefone da igreja e eu respondo sem maiores problemas, amém? Bora orar então, pessoal, em nome de Jesus. Então na quarta-feira a gente está no livro, né, mais um livro, vamos voltar para o livro de 2 Reis, aí fica atento aí para você não se perder, legal, pessoal? Bora lá, bora orar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir que essa palavra venha se multiplicar no interior de cada um, abra o entendimento, Senhor, que eles possam compartilhar, Pai, essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que aonde chegar o som da minha voz, toque, cure, liberte, restaure e avive o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos com uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. É isso aí. Queria agradecer a todos aí. Não se esqueça que quarta-feira nós temos o encerramento, né, do propósito das mulheres às 15 horas. Às 7 horas da noite temos a luz da palavra. Então vai ser um dia um pouco mais corrido, porque nós temos o propósito dos salmos. Então, vamos ter aí. Então vai ser um dia bem agitado aí. Presta atenção para você não ser roubado de nada, não se perder e não fazer uma coisa ou outra. Então, presta atenção para você não perder nada. Então nós temos pela manhã a luz da palavra, alimento diário às nações logo cedo, né? Antes disso já temos uma leitura do Salmo. Você vai ler aí, eu vou estar gravando o áudio, você vai ler. Então depois programa. Meio-dia, Salmo novamente, a pessoa vai estar ministrando e colocar no grupo. Você pode ver como eu falei para vocês lá. Depois às 3 horas, a última mulher transformada que a bispo vai ministrar. Depois às 18 horas, o bispo Fábio vai estar colocando no grupo o áudio do Salmo. Depois às 19 horas eu entro com vocês na luz da palavra. Também então tem muita coisa para a gente ver aí. Ok, pessoal? Então tome muito cuidado na quarta-feira, que vai ser um dia atípico, com bastante atividade para você não ser roubado de nada. Pessoal, um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, pessoal. Obrigado pela companhia aí. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.